Fala, bastante do povo do Senhor, aqui é o Davi, pessoal. Hoje aqui no nosso Roteiro Team, inclusive Roteiro Team novo, vem falando sobre as últimas palavras que Jesus deixou para seus discípulos. E quais palavras foram essas? E sabe, aqui vem já iniciando o livro de Atos, falando mais sobre os discípulos de Jesus. E sabe o interessante? Quando Jesus estava subindo ao céu, ele deixou uma missão para os seus discípulos, que era de espalhar o evangelho. E também tem um texto de Atos 1, verso 8, que diz bem assim, algo muito interessante. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então veja só como que Jesus ele deixou essa missão, deixou também esse consolo para os seus discípulos. E sabe, se a gente for voltar aqui um pouco, tinha sobrado apenas 11 discípulos. Dos 12 que Jesus escolheu, tinha sobrado apenas 11. Porque Judas Iscariotes, ele havia traído Jesus e pelo remorso ele se enforcou. E aí, sabe, depois disso, aqueles 11 discípulos que sobraram ficaram pensando assim, peraí, vamos fechar novamente o grupo com 12 discípulos. E aí surgiram dois pretendentes para esse cargo de novo discípulo. O primeiro foi Barsabás, ou um outro João, mas que ele era chamado de Barsabás, não é Barrabás não, Barsabás. E aí o outro era Matias. E aí tinha esses dois que estavam disputando, entre aspas, pela vaga de entrar para os 12 discípulos. Não que um ia deixar de anunciar a missão, não. Ele estava apenas fazendo parte dos 12. Mas ali, devido a uma votação em um sorteio, claro que o sorteio não era um sorteio de sorte em si, eles entregavam tudo na mão de Deus para que fosse feita a vontade dele. E aí, com muita oração e súplica, aquele que foi escolhido foi Matias, para que ele também pudesse entrar no grupo dos 12 e pudesse auxiliar no evangelismo. Se a gente voltar lá para Êxodo, a gente pode ver que Moisés, ele antes, quando guiava o povo de Israel, ele era o único que atendia todos ali, todos os pedidos e chamados. Mas devido ao conselho de um amigo, ele passou a escolher pessoas para que pudessem atender os pedidos e as dúvidas de algumas partes do povo, para que toda dúvida e toda atenção não fosse apenas para ele. Então os 12 ali, para poder ajudar nessa missão, eles escolheram mais um para que todos eles pudessem dar, entre aspas, conta do serviço, para que todos pudessem ir para determinado local. E assim, eles escolheram uma nova pessoa para auxiliar. E sabe, eles já, desde então, eles estão começando já a cumprir o chamado que Jesus fez. E ao longo da história dessa semana, dessa lição, vamos ver como que eles foram chamando cada vez mais, como que essa igreja havia se formado e como agora está crescendo. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau!